Fala conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá ao momento da palavra, queridos. Eu tenho sido muito tocado pelo Senhor a trazer uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, um ânimo do Espírito Santo, e que seja assim na tua vida. O Senhor tem me despertado a esses assuntos, e eu quero ministrar nessa noite a você uma unção do Senhor, que te torne capaz de atravessar os altos e baixos da vida. Fala para o teu irmão: eu recebo a unção do Senhor, eu recebo a unção do Senhor para atravessar os altos e baixos da vida. Amém, queridos, amém. Então assim, eu gosto muito do conceito de saúde, que explica a vida saudável como um estado de equilíbrio dinâmico. Então, a vida saudável é um equilíbrio dinâmico. A saúde não é uma reta contínua. O estado saudável, ele compreende altos e baixos. No entanto, a gente sempre está voltando ao equilíbrio. Eu gosto desse conceito. Então, um organismo saudável, mesmo sendo saudável, ele pode ser acometido por situações que o abale, que o leve ao desequilíbrio, mas ele logo volta ao equilíbrio. Então, um organismo saudável, ele pode se desequilibrar, mas como ele goza de saúde, os mecanismos internos começam a trabalhar e ele rapidamente volta ao equilíbrio. Então, eu gosto desse conceito e preciso te dizer, isso não se aplica apenas à área biológica, às questões biológicas ou às questões emocionais, se aplica também às questões espirituais. Então, eu e você podemos passar por situações que nos abalam, que nos aborrecem, que nos decepcionam, mas tendo saúde, nós voltamos ao equilíbrio. E logo viramos a página, logo superamos, sofremos, mas voltamos ao equilíbrio e superamos. O problema é quando não conseguimos nos desvencilhar do problema, do assunto, da questão que nos desequilibrou. O problema é quando não conseguimos voltar ao equilíbrio e ficamos fora do prumo, ficamos desequilibrados. Então, isso é doença. Isso é doença. Isso, quando ficamos desequilibrados e não conseguimos voltar, isso significa que estamos doentes, que precisamos de ajuda. Então, a verdade é o seguinte, é que a vida é bem diferente, a vida real é bem diferente daquilo que muita gente projeta pelas mídias sociais. A vida tem seus altos e baixos. Como diz a minha filha, minha filha Beatriz, adolescente, ela fala assim: dias de luta, dias de glória. Isso, a vida é isso, temos dias bons e temos dias difíceis, e isso não é algo exclusivo seu, isso é a realidade de todos quantos são saudáveis. Saudáveis. Então, queridos, deixa eu te dizer, só dias ruins é desequilíbrio, é doença. Só dias bons é desequilíbrio, é doença. Você pode estar vivendo uma fantasia, você pode estar vivendo uma alucinação. A vida tem altos e baixos. Agora, queridos, o desequilíbrio também, a doença, também atinge a fé, também reflete na fé. Quando a gente adota, sabe o que? Uma fé triunfalista, só bênção, só glória, só sucesso, e aí a gente entra numa parada de negar as dores, negar as aflições, negar as derrotas, como se isso fosse fazer Deus pequeno, como se isso fosse diminuir o poder de Deus, e a gente entra numa negativa das nossas dores, das nossas aflições, e começamos a viver uma fé doente. Essa expressão de fé triunfalista até desperta a admiração de alguns, mas na verdade é um sintoma de doença espiritual que tem nome, chama-se religiosidade. Religiosidade. Um dia desses eu vou estar pregando acerca disso. Então, esteja certo de uma coisa: a vida nos reserva altos e baixos.
A diferença é que quem tem a Cristo recebe um cuidado especial. Quem tem a Cristo recebe uma capacitação sobrenatural para suportar as dores, os solavancos, os altos e baixos da vida. Quem tem a Cristo consegue suportar e passar para o lado de lá. Mas a vida reserva, tanto a mim e a você, a qualquer ser humano, mesmo que saudável, momentos, dias bons e dias difíceis, momentos de glória e momentos de luta. Isso faz parte da vida. Então eu quero recorrer a um personagem bíblico muito conhecido, e certamente você já conhece a história, está em 1 Reis, o capítulo 18, nós não vamos ler, nós vamos pegar pedaços, né? Vou falar de Elias. Vou recorrer a alguns versículos, e quando for, nós vamos projetar para você poder acompanhar. Certamente você já conhece a história, vou te dar um panorama. Elias estava vivendo em Israel, era profeta em Israel, e Israel estava dominado pela idolatria, adorando um Deus falso, ora adorava Deus, ora adorava Baal. E o rei Acabe e sua esposa Jezabel, que deveriam confrontar esse sistema idólatra, na verdade eles se corromperam e se tornaram os principais promotores do culto a Baal. Elias achava estar sozinho. O povo ora buscava Deus, ora buscava Baal, um culto misturado, uma miscelânea, e nesse ambiente de corrupção espiritual, Elias é levantado por Deus para confrontar a apostasia de Israel. Ele é chamado para confrontar a apostasia de Israel, e nós vamos ler o primeiro texto que está em 1 Reis, o capítulo 19, o versículo 21. O primeiro texto é 18, 21. Isso mesmo, 18, 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo não se manifestou. Queridos, num confronto muito parecido, no final do livro de Josué, Josué fala assim, viu? Se vocês querem servir os deuses, problema de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E naquela oportunidade lá em Josué, sabe que o povo disse? Não, nós vamos servir ao Senhor juntamente com você, Josué. Mas aqui, no dia em que Elias confronta, o povo nada respondeu. O povo estava na dúvida de quem era Deus, o Deus poderoso. O povo estava na dúvida, o povo estava dividido verdadeiramente entre Deus e Baal. Então, queridos, você conhece a história, eu vou prosseguir aqui. Elias lança um desafio: chega de ficar oscilando entre Deus e Baal. O Deus que responder com fogo, este deve ser adorado em Israel. O Deus que responder com fogo, este é um Deus incontestável, vai ter algo esclarecedor, e nós vamos servir. Então, nós temos o texto de 1 Reis, o capítulo 18, 24, diz assim: então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. E todo o povo disse: o que você disse é bom. O povo concordou. Os adoradores de Baal concordaram. Sabe o que significa isso aqui, queridos? Que os adoradores de Baal estavam bem confortáveis. Certamente eles já tinham visto manifestações sobrenaturais de Baal. Certamente eles já tinham visto coisas espetaculares sendo executadas por Baal. Então, eu e você não devemos ser ingênuos. Baal poderia ter respondido com fogo, mas não o fez, porque ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. Ele tinha poder para manifestar com fogo, mas assim como Dagon, o Deus dos filisteus,
Baal não pôde nada fazer, porque ele não estava diante de um qualquer, ele estava diante de um Deus todo-poderoso, que diante dele todo joelho se dobra. Por isso nada pôde fazer, teve que suportar a gozação, os deboches de Elias. Depois você lê a história, e quando chegou a hora o momento de Elias orou, e Deus prontamente respondeu com fogo, mas não foi um foguinho qualquer, foi um fogaréu, queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou a pedra, queimou a água, queimou o chão, queimou tudo. Deus se manifestou um Deus poderoso, uma manifestação poderosa do poder de Deus. E sabe qual foi o resultado desse mover sobrenatural? 1 Reis 18:39. Olha o resultado desse mover sobrenatural. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo se curvou ao Senhor. Estava esclarecido, havia um único Deus que deveria ser adorado em Israel, e esse era o nosso Deus. Uau! Um dia de glória, um dia de unção. Fala a verdade, qual pregador não queria viver um dia desses? Um dia de sobrenatural. Eu preciso te dizer, o dia não acabou. Deus tinha muito a fazer ainda nesse dia. Então, para encerrar, esse dia de unção e de glória, havia uma seca tremenda sobre Israel, decretada por Elias, pelo próprio Elias havia decretado essa seca. Então Elias manda avisar Acabe. Eles estavam num monte, e ele manda avisar Acabe assim: avisa Acabe para preparar a carruagem e descer, antes que a chuva lhe impeça, porque vai chover, e vai chover muito. E aí, o nosso Deus de poder não demorou muito. Mal Acabe resolve, arruma a sua carruagem, começa a chover, e a chover pesado. E Acabe não queria molhar, Acabe não queria tomar chuva. Sabe o que acontece? O Senhor também tomaria os devidos cuidados para que Elias não tomasse chuva. Sabe, queridos, eu acho que eu não coloquei esse slide, não tem esse slide aí, mas está em Reis 18, o versículo 46, diz assim: o poder do Senhor veio sobre Elias. Quem que veio sobre Elias? O poder do Senhor. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Sabe que o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele correu na frente de cavalos, superou as carruagens do rei. Tamanho era o dia de glória, tamanho era o dia de poder. Vamos fazer um retrospecto aqui. Que dia? Fogo do céu resolveu o problema da seca, fez chover, correu superando de uma forma sobrenatural. Então, queridos, depois dessa manifestação poderosa, de poder, de sobrenatural do Senhor, eu não sei se você é um ministro da palavra, ou se você já orou por alguém e experimentou um sobrenatural de Deus. A gente sai extasiado, a gente sai assim: uau, olha o que Deus fez. Assim estava Elias, e Elias alimentou grandes expectativas. Vai acontecer um avivamento. A expectativa de Elias era que Acabe e Jezabel mudassem de atitude, se arrependessem, liderasse Israel em arrependimento, e agora adorasse definitivamente o único Deus, o nosso Deus. Essa era a expectativa de Elias. Afinal, depois de um grande mover desse, não há corações que não se derretam diante da presença de Deus. Essa era a expectativa, só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Imagine você, anos lutando contra a idolatria, anos batalhando no reino do Espírito contra um governo corrupto, Acabe e Jezabel, e de repente Deus te dá uma grande oportunidade, Deus se manifesta de uma forma sobrenatural, do jeito que nós acabamos de ler aqui. E sabe qual é o resultado disso? A mulher mais poderosa da nação, Jezabel, a mulher que manipulava o rei e controlava a nação,
mandou um recado para Elias: Elias, eu não gostei do que você fez com os meus sacerdotes, eu vou matar você. Convenhamos, queridos, por mais espiritual que sejamos, é extremamente desanimador não ver o resultado do nosso trabalho. Você trabalha, você se dedica, você investe tempo, você investe dinheiro, você investe emocional, e qual é o resultado? Nada. E qual é o resultado? Não acontece. É frustrante, é decepcionante. E com Elias não foi diferente. Com Elias não foi diferente. Como administramos esses extremos da vida? Como administramos esses altos e baixos da vida? Num dia, Elias impactou a nação com unção e poder de Deus, e no outro recebe uma sentença de morte. Como é que administra isso? Então, queridos, Elias, essa situação de Elias, vai nos ensinar, vai nos dar uma lição de como lidar. Como que um crente, como que um cidadão normal, como que alguém que goza de saúde, que busca a Deus, que vive o dia a dia, não um super-homem, não um fanático da fé, não um triunfalista da fé, quem vive a fé na simplicidade, na verdade, na transparência. Olha como que Elias encarou essa situação. 1 Reis 19, o versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Veja, queridos, um detalhe muito interessante. O texto bíblico não esconde os sentimentos, a fraqueza do nosso herói da fé. Herói da fé. O texto bíblico não esconde o desespero de Elias. Pelo contrário, ele enumera os sentimentos, a situação, ele caprichosamente detalha o momento de Elias. Elias teve medo, Elias fugiu, Elias dispensou o servo. Sabe o que é? Está evitando gente. Não, me deixa, para mim já deu. Refugiou-se no deserto. Sabe o que significa isso, querido? Isolamento. Sentou debaixo de uma árvore e fez uma oração. Que oração foi essa? Senhor, renova-me, ó Deus. Senhor, dá-me mais unção, dá-me mais o teu poder, para que eu possa desbancar de vez por todas as trevas que estão sobre Israel. É isso que ele orou? Não foi isso. Elias, o grande profeta, fez oração tola, pediu a morte, e depois fez o quê? Deitou e dormiu, tamanho era o desânimo, não sei se faz sentido para você, não sei se isso é familiar, desânimo, medo, isolamento, sono excessivo, oração tola, desejo de morte. Olha aí, estava sobre Elias. Então, queridos, o problema não é Jezabel, o problema são os sentimentos de frustração, de medo, de desânimo, de intimidação que abateram sobre Elias. O mesmo vale para mim e para você, é uma lição para nós. O problema não são as circunstâncias, os problemas não são as adversidades, os problemas são, o que realmente é problema, são os sentimentos que acolhemos no coração e que nos levam ao adoecimento, que nos levam ao desequilíbrio. Esse é o problema. Então a Bíblia, queridos, caprichosamente detalha esse dia ruim de Elias. E acredito que é para mostrar para mim e para você que homem e mulher de Deus também tem dia mau, que homem e mulher de Deus também tem dia difícil. E também acho que o texto caprichosamente traz essa situação para ensinar para mim e para você a saída, a cura para essa situação. A cura.
Reis 19, 1 Reis 19, o versículo 5, a gente vai continuar lendo o versículo 5 até o versículo 6. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Aí, olha lá, de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Queridos, Elias estava lá, entregue, mas o Senhor lhe enviou um anjo. O anjo chegou lá e despertou Elias e falou: ei, acorda, Elias. Viu? Vamos imaginar essa cena juntos. Ei, Elias, acorda. E o Elias: não, me deixa, eu quero dormir. Elias, acorda, não, me deixa, eu quero morrer, eu quero dormir e não acordar mais, me deixa. Eu imagino que esse anjo teve que gastar energia para botar Elias sentado, para fazer Elias comer, para fazer Elias beber, e depois que com muito esforço que comeu e bebeu, o que Elias fez? Deitou e dormiu de novo. Então, queridos, um homem ou uma mulher de Deus, ele pode entrar num estado de desequilíbrio emocional, ele pode entrar num estado de desequilíbrio espiritual. Um homem ou uma mulher de Deus pode, preste atenção nisso que eu estou falando, um homem ou uma mulher de Deus pode entrar em depressão, mas não vai ficar em depressão. Ele entra em depressão, mas ele sai, porque o Senhor o desperta, o Senhor o acorda, o Senhor o tira desse vale, o Senhor o tira dessa situação deprimente. O Senhor envia um anjo, o Senhor envia um profeta, o Senhor envia um dele, o Senhor envia alguém para te despertar, para tirar dessa situação. E é isso que está acontecendo aqui. Elias quer morrer, Elias não quer fazer mais nada, Elias acha que já deu para ele, mas o Senhor envia um anjo para despertar, o desperta, cuida, come, mas ele dorme de novo. E o versículo, 1 Reis 19, o versículo 7, o anjo do Senhor voltou. Ele não desanima, ele não se dá por vencido, ele não esquece os seus. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Levante-se e coma, são palavras de ânimo. Levante-se e coma, levante-se, homem, força, homem, reage. Levante-se, Elias. É isso que o anjo está dizendo. Sabe, queridos, o que o Senhor diz a Elias e diz a nós, diz a cada um de nós. Não sei a situação que você está, mas o Senhor diz o seguinte, diz para Elias: levante, Elias, eu sempre contei com você e continuo contando. Levante-se, Elias, eu tenho muito a fazer através da sua vida. Levante-se, Elias, quem te deu o direito de abandonar o chamado? Quem te deu o direito de voltar atrás? Eu não acabei aquilo que tenho a fazer através da tua vida. Tem muita coisa, a estrada é longa, Elias, a estrada é longa. Come do pão, beba da água, siga, levante, porque temos muito a fazer. Elias, você ungirá reis, você ungirá um novo profeta, você ungirá uma nova geração, através da qual eu executarei juízo em Israel, eu executarei juízo sobre Acabe e Jezabel. Elias, eu tenho um projeto grande para você, Elias. O anjo lhe despertou novamente. Versículo 1 Reis 19, o versículo 8, olha isso que fantástico, queridos, olha isso que fantástico. Então, ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou quantos dias? Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Fortalecido com aquele pão, fortalecido com aquela água, viajou 40 dias e 40 noites. Me pergunta, pode perguntar, que pão é esse?
Que água é essa? Pastor, que pão é esse? Que água é essa? Quantos querem, quantos estão precisando deste pão e desta água? Quantos estão precisando deste pão e dessa água? Quantos estão precisando ser fortalecidos por este pão e por esta água? Eu preciso te dizer, queridos, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva. João 6,35, já deve estar na tua tela aí, enquanto eu procuro aqui, e você já deve estar glorificando a Deus aí. João 6,35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu preciso te dizer, meu irmão, tem pão fresco para você. Eu preciso dizer, tem água fresca para você. Eu preciso te dizer, quem come e bebe do Senhor jamais terá fome, jamais terá sede. Eu não sei o sentimento que te abate, eu não sei a situação que te causa desequilíbrio, eu não sei se é o medo, eu não sei se é o desânimo, não sei se é a solidão, não sei se é um sentimento de morte, não sei se é depressão, não sei se é ansiedade, eu não sei, mas eu sei que quem se alimenta do Senhor não tem fome. Eu sei que o Senhor não vai te deixar nessa situação. Eu sei que o Senhor desperta os seus dessa paralisia. Eu sei que o Senhor visita os seus que estão abatidos, que estão desanimados. Eu sei que o Senhor está ao encontro de cada um deles. E hoje eu sou um profeta de Deus na tua vida. Acorda e levanta. Acorda e levanta, põe-se em pé, porque o Senhor preparou pão fresco, pão quente para saciar a tua fome, tem água fresca para saciar a tua sede. Alimente-se do Senhor, alimente-se do Senhor. Um dos sinais de doença é falta de apetite. Levante-se e se imponha a necessidade de alimentar do Senhor. Fala assim: eu vou me alimentar do Senhor, eu me alimento do Senhor, eu bebo dessa água, eu como desse pão que é Cristo Jesus. Que os seus olhos possam ser abertos e que você veja Cristo Jesus aí do teu lado. Comida fresca, pão fresco, água fresca para te alimentar. A sua jornada é longa, a tua caminhada nem começou. Não olhe para os obstáculos, não olhe para os que estão se perdendo, não olhe para os que estão ficando para trás, não olhe para as dificuldades. Fica atento, com os seus olhos fitados naquele que te chamou, porque quem te chama te capacita. É o Senhor quem te chamou, é o Senhor quem te capacita. Não retroceda, meu irmão. O que te fez acreditar que seu ministério acabou, que vento foi esse, que aflição foi essa, que te fez acreditar que teu ministério já era, nem começou. Coma do pão. Ei, Elias, acorda. Coma do pão, beba da água. Coma do pão e beba da água, e vai viver um mover sobrenatural, alimentado pelo Senhor. É tempo de ser alimentado pelo Senhor. É tempo de se fartar do Senhor. Levante-se, não fique nessa. Vá até o Senhor e se alimente dEle. Pare com as orações tolas. Para com esse negócio: ai Senhor, para mim já deu. Ai Senhor, que luta. Ai Senhor, eu não tenho forças. Para com isso. Alimente-se do pão vivo. Beba da água viva e fortalecido com essa comida, você vai longe. Preciso te dizer, a espada de Jezabel não alcançou Elias, mas o juízo de Deus alcançou Israel. O Senhor tem muito a fazer. É noite de sair do deserto, é noite de romper com o medo, é noite de romper com a intimidação, é noite de se levantar e se alimentar do Senhor. Abra os seus olhos
e veja o Senhor te guardando, o Senhor te protegendo. Abra os teus olhos e veja o Senhor do teu lado, te sustentando, te levantando. Curva a tua cabeça, curva a tua cabeça. Senhor, abre os olhos espirituais daqueles que nos ouvem. Quanta gente deitada com um sono espiritual, prostrado espiritual. Que o Espírito Santo ministre agora ânimo, que o Espírito Santo agora ministre vida, que o Espírito Santo venha despertar. Levante-se, coma do Espírito, coma da palavra, coma do Senhor, alimente-se do Senhor, beba do Senhor, e que seja fortalecido no poder do Espírito, para romper barreiras, para romper amarras, para superar obstáculos, para viver bem num tempo bom, para viver bem num tempo mau, sabendo que é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos leva além, é o Senhor quem nos leva avante. Acorda o teu povo, Senhor. Visita o deprimido, visita o ansioso, visita o acamado, visita o isolado, visita o intimidado, visita o que está com medo, visita o aflito, visita aquele que abandonou tudo. Visita, ó Deus, e desperta, e desperta. Deus conosco, a voz que um dia falou e tudo se fez, hoje nos chama. Acorda, Elias. Deus conosco, Deus sempre presente. Acorda, Elias. Meu amigo eterno. Acorda, profeta. Acorda, pastores. O Criador. Acorda, missionário. Acorda, ministros.